segurança cerebral. Pode passar. Gente, vamos então pensar sobre os nossos hábitos? Quando a gente exercita, né, quando a gente tira o nosso cérebro da zona de conforto, quando a gente estimula o nosso cérebro, é como se isso facilitasse, né, para o meu cérebro criar novos caminhos, né? Ou seja, né, ele se resguarda de perdas, né? Então vamos pensar, vamos fazer um comparativo. Se o nosso cérebro ele fosse ali uma cidade, né, e a reserva cognitiva ele pudesse ser comparada com essas ruas, quanto mais reserva cognitiva eu tenho, mais ruas eu tenho. O que isso significa? Que se eu tenho alguma perda, ou seja, se alguma dessas ruas fica obstruída, eu tenho outras passagens, eu tenho outras formas de compensar. Por isso que é importante a gente estimular o nosso cérebro, justamente para que essas novas conexões, essas outras conexões, né, possam se estabelecer, né, no nosso cérebro, de forma que quando eu chegue ali na minha velhice, ou, né, de repente, se eu tenho alguma perda por um acidente, né, ou por uma doença, ou por alguma outra questão, né, eu tenho uma perda cognitiva, o meu cérebro consegue me compensar isso, ou então os danos eles se tornam menores. E isso explica bastante porque para uns envelhecer é de uma forma X, para outros envelhecer é de uma forma Y. Pessoas que têm perdas cognitivas ao longo do tempo, né, de formas não naturais, então acidentes, ou então realmente doenças, uns reagem de uma forma X, uns têm perdas mais acentuadas, né? Isso vai depender de muitos fatores, claro. Mas um deles é a reserva cognitiva e outros têm menos perda, né? Então são muitos fatores que se envolvem, mas a reserva cognitiva é um deles, por isso a importância da gente estimular. Pode passar. Então é exatamente isso que nos convoca a falar sobre a importância de cuidar, né, da saúde do nosso cérebro ao longo de toda a vida, mas inclusive na velhice, né? A gente falou muito sobre investir ao longo da vida, mas a gente já chegou na velhice. E agora, hein? Aí a gente entra nesse conceito aqui. Neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém? Não? Aí temos alguém que já ouviu falar. Gente, pode passar. A neuroplasticidade, né, essa capacidade que o meu cérebro tem de se reorganizar conforme, né, eu vou tendo ganhos, ou melhor, conforme eu vou estimulando ele, vou tendo aprendizados ao longo da vida, né? Meu cérebro, ele não é uma coisa estática. Então, eu não nasço com ele de uma forma X, ele vai sempre ficar de uma forma X, nunca vai mudar, vai ser só aquilo mesmo. Meu cérebro está em constante transformação, né? E isso é graças à neuroplasticidade. O que isso significa, né? Quando eu estou ali na infância, é mais fácil que esse meu cérebro mude, né? Que esse meu cérebro realmente ele tenha que essas aprendizagens modifiquem tanto estruturalmente quanto funcionalmente o meu cérebro. Porém, quando eu estou na velhice, essa neuroplasticidade também continua, né? Então, essa neuroplasticidade ainda existe, gente. Nossa capacidade de aprender permanece, né? Nós não deixamos de ser capazes de aprender, nós continuamos sendo capazes. E é por isso que estimular o cérebro não é só antes de envelhecer. Quando eu envelheço, também é muito importante, porque o meu cérebro continua tendo capacidade de aprender. E isso pode me ajudar a ter menos perdas no futuro, ou então manter aquilo que eu já tenho, né? Então, evitar ter novas perdas, ou até ter novos ganhos, né? Por isso é importante. Vamos seguir. A neuroplasticidade ressalta a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender. Isso influencia diretamente na capacidade de compensar ou reduzir o impacto que os declínios cognitivos podem ter. Então, vejam só, é muito importante, gente. A gente precisa falar mais disso, né? Nossa sociedade não conhece tanto sobre isso. Então, a gente precisa realmente chamar a atenção para esse tema, né? Estimular desde cedo, estimular na velhice, né? Não pode deixar o cérebro sossegado, não. Tem que tirar da zona de conforto. Então agora a gente vai fazer uma nova atividade, tá? Quero que vocês prestem atenção quando eu falar essas duas palavras aqui, amor e saúde. Quando eu falar a palavra amor, vocês vão bater palma. Uma palma. Quando eu falar saúde, vocês vão levantar ou uma mão ou as duas. Vocês que escolhem, tá bom? Vamos fazer um teste, Então, amor. Saúde. Amor. Amor. Saúde. Aí,
aí. Agora eu vou encaixar umas outras palavras aí no meio. Quando elas aparecerem, vocês não vão fazer nada, tá? Mas quando aparecer amor, quando aparecer saúde, aí sim vocês vão fazer o que a gente combinou, tá bom? Então vamos lá. Thank you. Amor. Amor. Saúde. 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 Amor. Paz. Amor. Saúde. Cadeira. Mesa. Céu. Saúde. Amor. Porta. Cabide. Cama. Saúde. Saúde. Amor. Saúde. Amor. Saúde. Amor. Saúde. Paz. Gente, esse é um exercício que envolve atenção também, mas envolve uma outra coisinha aí muito importante, que é o nosso controle inibitório, né? Então, alguns de vocês aí se divertiram muito, né? Então, na hora de falar amor, aí eu fazia o sinal de saúde, na hora de falar saúde, eu fazia o sinal de amor. E aí, né, é interessante, né? Vocês faziam, por exemplo, levantar a mão, aí era hora de bater palma, aí. Ou bater palma e era hora de ficar quieta. Isso é controle inibitório. É quando eu dou essa freada em um determinado comportamento, né, uma determinada coisa que eu estou fazendo que não compensa naquele momento. A gente poderia chamar ele de freio mental, né? Então, eu vejo, né, que aquela resposta não compensa, ou que aquela resposta não é adequada no momento, e eu seguro ela, eu travo ela, né? Isso é controle inibitório, né? Que eu uso também na hora de modelar as minhas emoções. Então, por exemplo, estou ali muito nervoso numa discussão, quero xingar a pessoa de tudo quanto é nome, né? Só que eu não posso fazer isso. Então, eu seguro, eu freio essa intenção que eu tenho de ter determinado comportamento, né? Eu seguro isso e tenho um comportamento mais adequado diante da situação. Isso também é controle inibitório. Pode seguir. E ó, vocês gostaram do meu cérebro pintor aí, para falar sobre as atividades cognitivamente estimulantes? A gente falou bastante sobre por quê. Porque, o que é estimulação cognitiva, qual que é a importância, né? Porém, a gente não falou do como. Vamos falar do como? Então vamos pôr a mão aí na massa? E entender como de fato isso funciona? A gente vai começar falando sobre atividades cognitivamente estimulantes, né? Entre elas, nós temos os jogos. Alguém aí, por exemplo, gosta de dominó? De sudoku. Opa! Xadrez. Xadrez não? Xadrez eu adoro. Dama? Opa, temos aí vários jogadores por aqui, então. Gente, os jogos, né? Jogar com frequência ajuda, né, realmente aí a estimular o nosso cérebro. Então, nós trabalhamos pensamento estratégico, atenção, memória, as funções executivas em geral, né, dentro delas está realmente o pensamento estratégico, né, se traçar estratégias, traçar planejamentos, né. Então, a gente também trabalha na participação social, na interação social, porque a maioria dos jogos é feita em conjunto. Existem alguns que a gente consegue aí fazer de uma forma mais individual, por exemplo, o sudoku, né, um caça-palavras, mas esses que trabalham, né, realmente com outras pessoas acabam estimulando, né, a socialização, que aí também entra uma série de funções cognitivas. E a prática constante desses jogos é uma forma da gente realmente tirar o nosso cérebro da zona de conforto e estimular ele de uma forma prazerosa, né? Fazendo algo que a gente gosta, mas tem que aumentar o nível de desafio. Então, se eu estou acostumada só a fazer aqueles caças-palavras nível fácil, que tal se a gente tentar fazer um nível médio, um nível difícil? Porque o nosso cérebro, a gente falou, né? Ele vai se adaptando ao ambiente. E aí chega um determinado ponto que aquele estímulo já não é mais tão desafiador. Aí já não estimula tanto. Precisa aumentar o grau de desafio. Então, ó, se vocês gostam de fazer isso daqui, continuem investindo e se desafiem mais um pouco. Tirem aí o cérebro, levem o cérebro para passear um pouquinho, né? Para fazer algo que ele não está acostumado. Exercícios
físicos. Alguém aqui faz exercício físico? Bons exemplos. Isso aí. Gente, exercício físico também pode ser cognitivamente estimulante. Sabiam disso? Então, o exercício físico, ele pode facilitar o fluxo cerebral, né? O nosso cérebro, ele precisa de muitos nutrientes para funcionar. E esses nutrientes, eles chegam ao nosso cérebro pela corrente sanguínea, né? Uma vez que eu aumento esse fluxo cerebral, eu posso facilitar esse processo de absorção de nutrientes pelo meu cérebro, o que, consequentemente, me ajuda aí, né, no aprendizado, né, nessa questão da neuroplasticidade, e pode realmente estimular a cognição. Uma outra hipótese que se tem, né, a partir dos exercícios físicos é que a prática de exercícios físicos estimule também a atividade dos neurônios, né, dos neurotransmissores, né. Os neurotransmissores são essas substâncias que os neurônios têm. Os neurônios são as células do nosso sistema nervoso, estão espalhadas por todo o nosso corpo, tá? Mas especialmente aqui no nosso cérebro e no nosso intestino. E o que acontece? Os neurônios, que são essas células, eles se comunicam entre si. Eles se comunicam a partir dos neurotransmissores. E quando, né, essa atividade dela está aumentada, a gente também facilita todos esses processos de aprendizado, né? Enfim, todas essas questões aí que o exercício físico pode nos trazer, além de trazer essa sensação de bem-estar e de qualidade de vida, que é justamente o que a gente está falando hoje, né? Artes. Alguém aqui gosta de pintar? Alguém aqui gosta de cantar? Chamar vocês para cantar na palestra, brincadeira. Tocar instrumento? Alguém? Olha só, gente, isso aí. Então, essas atividades aqui também são cognitivamente estimulantes, né? O bordado, né, as atividades aí de artes em geral também são cognitivamente estimulantes. E aí a gente entra naquela mesma questão de ir aumentando o nível de desafio, né? Então, se eu já estou acostumada, aí já não estimula tanto. Mas se eu aumento o nível de desafio, aí eu estou tirando o cérebro da zona de conforto. Então, o que isso daqui promove? A criatividade é uma das coisas que a gente pode citar, né? Atenção também, a atenção está acompanhando praticamente tudo aqui, né? A gente precisa de atenção para realizar qualquer tarefa. A atenção é a porta de entrada do nosso cérebro, eu costumo dizer isso, né? Por meio da atenção é que chegam os aprendizados. Se eu não presto atenção, logo, eu também não guardo na memória. Se eu não guardo na memória, eu não consigo fazer depois, né? E assim por diante. E, pensando então nas artes, né, a gente estimula então a criatividade. E a criatividade promove o quê? A conexão entre, né, a comunicação entre diferentes regiões do meu cérebro que não necessariamente costumam conversar muito, né? Então, eu penso ali estratégias, eu penso ali novas coisas que eu posso fazer, e eu uso regiões diferentes, e elas se comunicam entre si. Isso promove realmente ali a criação de outros caminhos, né? Lembra aqueles caminhos que eu falei da reserva cognitiva? Por isso, é muito importante, né, que a gente tenha ali atividades de arte, que envolvam aí criatividade, não somente atividades de artes, né? Outros tipos de atividade também conseguem estimular a criatividade. Vamos seguir. E aí, vamos falar dela, a estimulação cognitiva. Pode passar. Gente, a estimulação cognitiva é um processo mais formal, né? Então, ele é realizado, ele pode ser de forma individual, pode ser em grupo, né? Mas geralmente tem uma pessoa para guiar você. A atividade cognitivamente estimulante, não. É você que escolhe ali a sua atividade, que vai ali fazendo, né, de uma forma mais individual, mais solitária. Já a estimulação cognitiva, não. Ela tem uma outra pessoa que guia você. Pode ser, por exemplo, um neuropsicólogo, ou um professor que trabalha dentro dessa área de estimulação cognitiva, né? Então, existem muitos trabalhos por aí, né, que envolvem realmente essa estimulação mais formal, que geralmente acontece uma vez aí na semana. A literatura científica vai falar sobre 2 horas, mas tem, por exemplo, locais que fazem por 1 hora só, né? Mas, enfim, é esse processo mais formal. E aí é a estimulação das funções cognitivas em geral. Não é, por exemplo, né, que nem a reabilitação cognitiva, que eu pego uma função cognitiva específica, então, estou com declínio de memória. Aí eu vou lá e trabalho especificamente o declínio de memória. Aqui, né, na estimulação cognitiva, eu penso de uma forma mais global. Pode seguir. E aí eu entro na minha
minha pesquisa, né? Então, estou pesquisando aí sobre estimulação cognitiva e qualidade de vida entre idosos. O que eu pretendo aí responder dentro dessa pesquisa? Pode passar. Então, ó, a minha pesquisa se trata do seguinte, gente. Eu quero pegar, né, alguns diferentes grupos de indivíduos idosos, né? Alguns que fazem essa estimulação cognitiva mais formal, estão acompanhados aí com profissionais, né, que trabalham por dentro dessa temática, dessa perspectiva. Eu quero também pegar pessoas que fazem só atividades cognitivamente estimulantes, né? Então, que pinta, que canta, que toca um instrumento, que faz uma atividade física, algo nesse sentido. Quero pegar também pessoas que fazem os dois, então, tanto a estimulação cognitiva formal, quanto a estimulação informal ou atividade cognitivamente estimulante, né, que a gente vai chamar. E quero também pegar um quarto grupo de quem não faz nada disso. Aí eu vou comparar esses 4 grupos e verificar o seguinte: será que a prática dessas atividades tem influência na forma como eu percebo a minha qualidade de vida? Será que esses indivíduos, né, que realmente investem ali em estimular o cérebro, percebem a sua vida de uma forma ali mais positiva? Será que isso interfere positivamente na forma como eu encaro a minha vida, na forma que eu enxergo essa qualidade que a minha vida tem? É isso que a minha pesquisa se propõe a responder. Quem que pode participar? Quem tem mais de 60 anos? Hoje, né, nós vamos aí fazer com pelo menos 20 pessoas dentre vocês, não vai dar para todo mundo hoje. Mas os 20 primeiros aí que quiserem, né, participar da nossa pesquisa, nós vamos estar ali no finalzinho nas mesas, né, para que vocês participem, né, para que vocês aí possam estar com a gente, contribuindo. A gente falou muito sobre a sociedade não estar preparada para receber esse indivíduo idoso, né? E, gente, as políticas públicas, elas ganham peso quando a ciência fala que é preciso fazer alguma coisa. Para a gente produzir ciência, a gente precisa de estudos. Para a gente conseguir estudos, a gente precisa de pessoas que se voluntariem a ser, né, esses indivíduos que vão mostrar a necessidade de fato, né, de ter ali algo voltado para isso. Então, se a sociedade não entender que é importante investir nesse daqui, então vamos ter poucos investimentos. Agora, se a gente incrementa isso, né, se a gente mostra realmente dados que comprovem, aí é uma outra história. E é isso que a gente está pretendendo fazer. Já há evidências na ciência de que há, sim, efeitos positivos, só que a gente precisa respaldar ainda mais, precisa de mais estudos, e esse daqui é um desses estudos. E aí, como que vai ser feito então, né? Como que funciona isso de estudo científico? Como que é essa coisa toda, né? Nunca ouvi falar, nunca participei. Vocês vão sentar ali com a gente, né? E aí a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai preencher um questionário do participante. O que tem dentro disso? Então, escolaridade, idade, se vocês praticam essas atividades, se vocês não praticam, né? Se vocês fazem estimulação cognitiva ali com um profissional, se vocês não fazem, né? Se faz alguma coisa ou se não faz nada, a gente vai preencher tudo isso no questionário do participante. Depois vocês vão responder esse instrumento aqui, ó, que tem um nome bem esquisito, tá? Who Call Old. É um questionário, né, que avalia qualidade de vida. Então a gente vai fazer perguntas sobre como vocês percebem a qualidade de vida de vocês, tá? Aí vocês vão responder esse questionário de qualidade de vida. Posteriormente, a gente vai fazer uns testes cognitivos com a escala Addenbrooke ou ACR, tá? Então, essa escala vai avaliar, por exemplo, memória, atenção, linguagem, tá? E, Ingrid, qual que é o tempo, né, aí de duração de aplicação de tudo isso, né? Entre 25 e 30 minutos, tá? Pode ser mais ou menos, depende do ritmo de vocês, a gente vai com calma, tá? Fiquem tranquilos sobre isso, mas pode também ser mais rápido. Como eu falei, depende do ritmo de cada um, tá? Pode passar? Então, gente, é isso. Se vocês quiserem participar da nossa pesquisa, né, vamos estar ali disponíveis. Por hora, agradeço, né, a atenção de vocês. Eu espero que essa palestra tenha ali trazido para vocês realmente essa importância de cuidarem de vocês, da saúde cognitiva de vocês, né? Existem muitas formas da gente investir realmente no cuidado com o nosso cérebro, né? A gente viu aí que não necessariamente precisa eu estar, né, ali com um profissional para realmente tirar o meu cérebro da zona de conforto. Eu posso pegar algo que eu já gosto de fazer e trabalhar em cima disso, né? Então, ó, pensem sobre
isso, tragam essas mudanças para a vida de vocês, porque isso gera qualidade de vida. Quem quiser aí nos acompanhar nas redes sociais, eu sou, a Ingrid, a Larissa também, faz parte dessa pesquisa, então tá aí as nossas redes, para vocês anotarem, seguirem, se quiserem mandar uma mensagem, ver um pouquinho mais aí do nosso trabalho, nos acompanhem. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Quem quiser participar das questões, aí à disposição. Muito obrigada. E, gente, alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, algo? Pode falar. Deixa eu levar aqui o microfone para você. Bom dia. No começo você falou se a gente tinha se preparado para envelhecer. Eu vou respondendo por mim, na minha geração. Nós não tínhamos nenhuma condição e nenhuma motivação para ter alguma coisa para envelhecer. Hoje vocês têm. Hoje vocês, desde jovem, vocês já guardam o seu dinheiro, vocês já fazem exercícios, vocês já conseguem fazer esse tipo de coisa. Na minha época não tinha. Então, eu faço o nome. Meu nome é Zobreni. Tá bom? Gente, a Zobreni falou algo muito importante, que ali mais antigamente não se falava muito sobre isso, ou seja, não tinham tantas condições de investir em qualidade de vida, em estimulação cognitiva, e de fato isso é muito novo, A gente tem ganhado muito mais relevância nesse assunto nesses anos mais recentes. Se a gente for ver o número de publicações científicas que a gente tem sobre o assunto, a gente vai perceber de fato que agora sim a gente tem mais publicações sobre isso, Até porque tem se tornado uma necessidade, falar sobre esse assunto, falar sobre envelhecimento. A gente tem percebido que a população tem envelhecido cada vez mais, ou seja, isso tem sido cada vez mais necessário de ser falado. Então, os pesquisadores têm se atentado mais a isso. E uma vez que a ciência se move nessa direção de produzir mais conhecimento e leva para a sociedade, porque não adianta só os pesquisadores ficarem lá, produzindo conhecimento, se não chega para vocês. Então, palestras, eventos, é uma forma de a gente trazer ciência, conhecimento da população. E aí a gente levantar os debates, aí a gente levantar as propostas de políticas públicas, Então, é por isso que é importante continuar investindo sobre esse assunto. Não está tudo perdido, gente. Dá para estimular o cérebro ainda, A gente viu isso ao longo da palestra. Mas se hoje a gente conseguir produzir mais conhecimento até para essas novas gerações, elas vão envelhecer com mais qualidade. Certo? Mas alguém quer fazer algum comentário? Opa! Então, o que eu fico pensando é sobre o Alzheimer. É a morte total da cognitiva? E por que lembra só do passado? No Alzheimer, gente, a gente não tem a perda total da cognição. Porém, os prejuízos são tão grandes, que a pessoa não consegue mais ali realmente vivenciar a vida dela da forma que ela vivenciava antes. Vou falar sobre, por que as pessoas lembram só as coisas mais do passado. Existe uma lei chamada Lei de Ribot, que é o seguinte: quando eu tenho algum tipo de perda na minha memória, primeiro eu vou perder aquilo que é mais recente, depois eu vou perdendo aquilo que é mais anterior, Então, por exemplo, vamos pensar no nome. Quantas vezes na vida de vocês já não falaram o nome de vocês? Muitas, hein? Quantas vezes vocês já não tiveram que falar do endereço de vocês? Ainda mais que vocês moram, 20 anos no mesmo lugar, Quantas vezes vocês não falaram o nome dos parentes de vocês, Então tem informações que a gente usa com muito mais constância, que nos acompanham por muito grande parte da nossa vida, E conforme eu vou usando essa informação, eu vou cristalizando cada vez mais ela no meu cérebro, Por quê? Porque é a lei do uso e do desuso, Se eu uso muito algo, logo eu sinalizo que aquilo é muito importante. Agora, se eu não uso muito uma coisa, então meu cérebro pensa, isso não é tão importante para ele, Então, vou esquecer. Que nem se quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, Então, estou aprendendo ali sobre crochê. Só que aí eu aprendo, aí eu faço uma semana, aí depois passa uns 3 meses, nunca mais peguei no negócio. Aí eu vou esquecendo. Por quê? Porque eu não estou usando, não é uma informação que o meu cérebro está entendendo que é importante para mim.
Logo, né, aplicando isso dentro ali do Alzheimer, o esquecimento começa das coisas mais recentes, porque elas não estão tão enraizadas, né? Então, por exemplo, ali as coisas do dia a dia, que eu preciso lembrar no meu dia a dia, eu preciso lembrar naqueles momentos específicos, não é algo que está ali enraizado, né, dentro de mim, que precisa realmente de eu lembrar constantemente. Então, tá mais frágil. Logo, isso consegue ser esquecido com maior facilidade. Aí, depois, é que eu vou esquecendo aquilo que é mais anterior, né? Essas memórias, elas podem sim ser esquecidas, mas é mais difícil. Mais alguém? Ninguém? Então, muito obrigada, gente. Foi uma manhã excelente com vocês. Espero ter acrescentado bastante aí. Muito obrigada, gente.